É o seguinte, pessoal, a gente vai discutir sobre lesão do manguito hoje, certo? Então, as rupturas parciais, rupturas totais, tendinopatias do manguito. O grupo muscular não, o músculo mais acometido nas lesões do manguito é o supraespinal. Então, a gente já discutiu um pouquinho sobre a influência do impacto, né, para essas lesões do supraespinal, se realmente é algo relevante ou não. E aí, hoje a gente vai discutir especificamente da reabilitação dessas lesões. Então, como que a gente tem que discorrer aí o nosso raciocínio clínico no dia a dia, quando a gente estiver lidando com os pacientes que apresentam essa condição, beleza? Antes da gente falar sobre a reabilitação em si, vamos começar entendendo um pouquinho sobre fatores de risco. Então, assim, quais são os principais fatores de risco descritos na literatura para a lesão do manguito rotador? Então, é o seguinte, o primeiro deles aqui, ó, que vocês vão ver na direita, é o fato do indivíduo ser mais velho. Então, indivíduos que têm principalmente acima de 60 anos, eles têm mais chance de desenvolver uma doença dos tendões do manguito rotador. Isso faz parte do processo de envelhecimento, a gente até discutiu um pouquinho sobre isso na segunda-feira também. Então, um dos fatores de risco para tendinopatia, ruptura parcial e ruptura total do manguito, ou seja, as lesões do manguito, é a idade, certo? Ao contrário do que a gente pensou por muito tempo e algumas evidências demonstravam, essa última revisão que eu estou citando aí para vocês, ela demonstrou que mulheres não estão mais sujeitas à lesão do manguito do que homens, certo? Assim como fatores psicológicos e sociais também não são fatores de risco para desenvolvimento de dor no ombro desses indivíduos. Então, ao contrário do que a gente sempre imagina ali, até discute com os nossos pacientes às vezes, aquele paciente que é um pouco mais estressado, que está muito sobrecarregado no trabalho, etc., isso não parece ser um fator de risco muito bem claro na literatura ainda, apesar de ter alguns achados iniciais aí demonstrando que sim. Mas a gente não pode afirmar, de acordo com as últimas evidências, de que isso seja um fator de risco claro, beleza? Então, ó, ser mulher e ter aí estresse, ansiedade, depressão não são fatores de risco para desenvolvimento das dores no ombro relacionado à lesão do manguito rotador. E sim, o indivíduo ser um pouquinho mais velho, isso sim é um fator de risco claro. Da mesma forma que a síndrome metabólica, ou seja, alterações aí relacionado ao peso do indivíduo, ao nível de atividade física, aos hábitos desse indivíduo, são fatores de risco. Então, diabetes é um fator de risco para a lesão do manguito rotador, assim como sedentarismo, obesidade, o que a gente chama de síndrome metabólica, que é um indivíduo que normalmente tem hábitos aí como fumo, alcoolismo, isso expõe o indivíduo a um maior risco também. Até então, a gente estava discutindo sobre fatores não modificáveis, né? Então, a idade, os fatores, por exemplo, psicológicos, sociais, são fatores que normalmente começam a ser modificáveis. Então, idade é um fator não modificável, mulher ou homem é um fator não modificável. Mas, por exemplo, fatores psicológicos sociais, a síndrome metabólica, hábitos de vida, começam a se tornar fatores de risco modificáveis. Ou seja, nós, quanto profissionais da saúde, temos uma grande chance de abordar essas alterações e orientar os nossos pacientes para que eles consigam melhorar esses hábitos e automaticamente diminuir a probabilidade que eles têm de desenvolver essas lesões, beleza? Um outro fator de risco aí modificável importante, vou até tirar aqui um pouquinho que vocês não estão conseguindo ver muito bem, é o fato do indivíduo realizar trabalhos overhead, acima da linha da cabeça. Então, trabalhos acima da linha da cabeça expõem os indivíduos a uma maior chance de desenvolver também as dores no ombro relacionado à lesão do manguito rotador. Por que, João? Porque o impacto acontece aqui, o acrômio está raspando lá no tendão dos músculos do manguito e isso causa ruptura parcial, total desses músculos, lesão desses músculos? Não. Isso acontece
porque nestas amplitudes, principalmente quando mantidas por um tempo prolongado, o indivíduo está sendo exposto a uma carga muito grande naquela articulação e isso aumenta a exigência naquele ombro, fazendo com que esse indivíduo tenha mais chance de desenvolver incômodo para aquele determinado movimento, certo? Então, ó, apesar de trabalhos overhead serem fatores de risco claros na literatura, isso não acontece porque o impacto acontece mais em amplitudes maiores. E sim, lembra que eu até discuti com vocês na live da segunda-feira, o impacto acontece em amplitudes menores. Então esse aumento do risco aí de desenvolver dor parece ter mais relação com a demanda, beleza? Alguns outros fatores modificáveis, como força muscular, padrão de movimento, mobilidade, não são fatores de risco claros para a população em geral. Parecem ser fatores de riscos aí mais claros para atletas. Então, como a gente vai falar aqui dos indivíduos que não são atletas, hoje a gente não está falando especificamente de atletas, a gente assume que os fatores de risco para a lesão do manguito aí, para os indivíduos que normalmente nos procuram ali na clínica, o velhinho, a velhinha com dor no ombro, são a idade, síndrome metabólica, que são fatores de risco modificáveis já, que a gente pode orientar os pacientes a melhorar, diminuir o fumo, alcoolismo, melhorar a sua capacidade nutricional, realizar atividade física regular. Assim como a gente pode tentar pensar em algumas adaptações, principalmente quando a gente fala de exposição laboral, né, no trabalho de altas amplitudes, para o indivíduo não ser exposto a altas demandas aí em amplitudes acima da linha do ombro, certo? Então aí acaba se tornando um fator de risco modificável também, beleza? Então assim, dentro desse fator de risco aí de trabalhar acima da linha do ombro, vocês devem estar falando assim, pô, se o impacto não é tão relevante, e a gente viu isso na live da segunda-feira, por que será que esses caras têm mais chance de ter dor no ombro, desenvolver lesão do manguito quando eles realizam trabalhos overhead ou esportes overhead, né? O que influencia sobre isso? Então hoje a gente tem um raciocínio sobre lesões, seja quando a gente está falando sobre esporte ou o trabalho do indivíduo, ou que seja ali as atividades de vida diária, dentro do que a gente chama de capacidade e demanda. Então o que acontece? O indivíduo que realiza atividades acima da linha do ombro, eles têm uma demanda sendo exposta sobre o ombro dele muito maior do que a capacidade que eles têm de suportar essa demanda por um longo período. Então, por que normalmente você começa a ter aí dor ou lesão ali dos tendões que estão abaixo do acrômio? Não necessariamente é por conta da impactação que existe ali, e sim por conta da capacidade que esses indivíduos têm de não se adaptarem bem a esse estímulo. Então, toda vez que você tem um aumento, principalmente um aumento brusco na demanda que está sendo exposta sobre aquela articulação, no momento em que o indivíduo não tem uma capacidade de suportar esse aumento de demanda, existe uma grande chance dele começar a referir incômodo após a exposição a essa demanda. Então hoje, o principal mecanismo aí de lesão do manguito aceito não é mais o mecanismo estrutural, né, do acrômio raspando ali sobre o tendão. O principal mecanismo de lesão do manguito hoje aceito é o mecanismo de sobrecarga excêntrica. Então o que seria isso? Um indivíduo que fica muito tempo ali sendo exposto a atividades overhead, ou um atleta que realiza esportes overhead, você tem uma exigência excêntrica, principalmente sobre o supraespinal, que é o músculo importante para a abdução do ombro, assim como para estabilização da articulação glenomeral, ou seja, manter a cabeça do número bem centrada ali na glenoide durante os movimentos de elevação. Você tem uma exigência muito grande sobre esse tendão quando você está trabalhando em amplitudes acima de 90 graus. Essa sobrecarga, principalmente a sobrecarga excêntrica, que é o tipo de contração que expõe maior carga sobre qualquer tendão do corpo, ela é uma forma muito mais interessante de se explicar o porquê que essas lesões do manguito elas aparecem ou elas acontecem. No momento em que o indivíduo, quando exposto a essas demandas,
ele não responde muito bem a elas e ao invés de gerar adaptações benéficas, como por exemplo ficar cada vez mais capaz de suportar essas cargas, de suportar essas demandas que estão sendo expostas lá, ele começa a ter mais dificuldade em lidar com esse estímulo externo. Então assim, a gente sabe que qualquer tendão ele se adapta bem à carga quando ela é exposta a ele de uma forma gradual e quando você dá um certo tempo de recuperação daquele estímulo. Quando você fica dando estímulo o tempo todo e o tendão não tem capacidade de se adaptar a esse estímulo, ao invés de você ter uma mudança benéfica estrutural ali no tendão, ou seja, ele ficar cada vez mais suscetível a suportar carga, você pode ter uma mudança maléfica nele, gerando degeneração, gerando infiltrados ali de infiltrados perivasculares sobre as fibras do tendão, novas terminações nervosas, o que podem aumentar a sensibilidade desse tendão. Então hoje a gente adota um modelo de explicação do porquê que essas lesões do manguito acontecem, muito mais relacionado à demanda que age sobre o ombro do que sobre a impactação em si, certo? Então assim, alterações estruturais como o acrômio do tipo ganchoso não é algo tão relevante assim, que a gente imaginava ser há muito tempo atrás. Alterações de padrão de movimento, como por exemplo a presença de discinese escapular do ombro, não parece ser algo tão relevante assim também. Eu mostrei isso para vocês na nossa live da segunda-feira, beleza? Então assim, a demanda excêntrica sobre os tendões do manguito, principalmente sobre o tendão do supraespinal, faz com que ele se adapte a essa demanda. Se isso for exposto de uma forma correta, de uma forma controlada, de uma forma inteligente, existe uma grande chance desse tendão ficar cada vez mais capaz de suportar a carga. Agora, quando essas demandas aumentadas, principalmente acima de 90 graus, onde a sobrecarga é maior aí sobre esses tendões, ela é exposta ao ombro de uma forma desordenada, essa adaptação ela não parece existir como ela deveria. E isso faz com que o tendão ele fique cada vez mais suscetível a sofrer rupturas, cada vez menos maleável a suportar as cargas, cada vez menos adaptado a suportar as demandas ali do dia a dia, certo? Então é o seguinte, a exposição gradual à carga, quando bem feita, pelo contrário, ela vai fazer com que o tendão fique cada vez mais capaz de suportar a carga e não necessariamente mais espesso, mas mais adaptado mesmo, com uma capacidade maior de distensão, de extensibilidade, para absorver as cargas, para suportar as cargas, para se deformar perante as cargas. Então, à medida que você vai expondo ele às cargas, a tendência é que ele fique cada vez mais capaz de se deformar e de suportar essas demandas ali no dia a dia, beleza? A partir do momento que essa exposição é feita de uma forma desenfreada, sem dar um certo tempo de adaptação para esse tendão, você pode começar a ter aí micro rupturas nesse tendão que não se dá tempo delas se repararem. À medida que você joga mais carga, elas vão se rompendo cada vez mais, até o momento em que, ao invés de você ter um tendão cada vez mais maleável, mais capaz de se distender sobre as cargas que estão sendo expostas a ele, você começa a ter um tendão mais rígido, com menor extensibilidade, ou seja, ele começa a ter menor capacidade de deformação, de adaptação, e isso pode expor ele a uma maior chance de rupturas. Além do principal fator responsável para que essas rupturas aconteçam, que é o envelhecimento. A gente sabe que quanto mais velho o indivíduo fica, maior é a rigidez dos tecidos conjuntivos. Então um tendão um pouco mais rígido, menos maleável, menos capaz de se adaptar à carga, ele está mais suscetível a sofrer rupturas. Por isso que a idade é um fator de risco tão relevante para essas lesões, beleza? Mas pensando aí em fatores biomecânicos ou por que trabalhar acima da linha do ombro é um fator de risco, essa é uma das explicações mais aceitas na literatura hoje. Principalmente por conta do que a gente chama de zona crítica de Codman, que é a inserção do tendão ali sobre o tubérculo maior do húmero. Onde você tem pouca vascularização, automaticamente com menor vascularização, você tem menores taxas de reparo quando você expõe esse tendão à carga,
ou seja, menores capacidades de adaptação, menor capacidade de suportar as cargas. Isso vai fazer com que esse tendão fique cada vez menos capaz. Isso vai fazer com que esse tendão fique cada vez mais rígido, ou seja, ele não se adapta bem às cargas por conta dessa área isquêmica, ou seja, ele fica mais suscetível a lesões, certo? Vocês devem estar pensando, né? Beleza, então se a idade é um fator de risco, ó, inclusive esse trabalho aqui mostrou isso. Esse trabalho avaliou indivíduos assintomáticos em várias faixas etárias. E eles avaliaram com o exame de imagem quais eram as características do ombro desses pacientes. Você encontra em torno de 60% a 80% mais chance de ter uma degeneração do manguito no ombro de um indivíduo que tem acima de 60 anos do que comparado com indivíduos que têm ali 20, 30 anos, certo? Então, essa exposição às cargas, ela precisa ser controlada, tudo bem? Principalmente se o indivíduo é um pouco mais velho, porque quanto mais velho ele for, maior a chance dele ter uma lesão. Uma ruptura parcial, uma ruptura total do manguito. Mas olha que da hora, olha que sensacional. Nesse trabalho aí que eu mostrei para vocês, nenhum dos pacientes apresentavam dor no ombro. Não dá nem para chamar de paciente, né? Nenhum dos indivíduos que participaram da pesquisa apresentavam dor no ombro, mesmo apresentando altas taxas de degeneração. Então cai um pouco naquilo que a gente discute, né? Eu sempre falo sobre isso com vocês aí. Mesmo ter uma degeneração, uma ruptura parcial ou até mesmo uma ruptura total de um músculo ali, de um tendão, do músculo do manguito, não significa que esse paciente vai ter dor no ombro. Então não é um fator aí que está relacionado diretamente com a dor. Existem indivíduos que têm essas degenerações e que não apresentam sintoma de dor. Daí a nossa capacidade, quanto profissionais do movimento, de conseguirmos expor esses indivíduos à carga, fazendo com que eles estejam cada vez mais capazes de suportá-las, mesmo com um tendão rompido parcialmente ou totalmente, mas sim capazes de suportar essas demandas que são exigidas no dia a dia dele. Então, por isso que o nosso objetivo na reabilitação sempre vai ser essa exposição gradual às cargas e preparar os nossos pacientes para suportarem essas demandas. Beleza? Aí vocês devem estar pensando assim, né? Deixa eu achar aqui o paper que eu quero, que são todos meio parecidos. Vocês devem estar falando assim, mas eu já ouvi falar que eu preciso fazer, os meus pacientes precisam fazer a cirurgia de reparo do manguito quanto antes, porque se eles demorarem muito para reparar o manguito, eles vão ficar cada vez piores e quando fizer a cirurgia ele vai evoluir pior, né? O tendão vai estar tão retraído que não vai dar para reconstruir de novo, tal. E olha que da hora esse trabalho aqui, olha que sensacional. Eles avaliaram indivíduos que não realizaram a cirurgia, tudo bem? Para lesões parciais do manguito, certo? Na verdade, esse daqui era para lesões totais. Eu estou querendo achar um outro paper, deixa eu ver se é esse daqui. Esse daqui, ó. Esse paper aqui, ó, avaliou indivíduos que tinham lesão parcial do manguito, do supraespinal. E o objetivo deles, deixa eu desligar aqui para vocês visualizarem, era observar o que acontece com esses indivíduos quando eles não reparam o manguito a longo prazo. Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Os indivíduos que tinham uma ruptura parcial do supraespinal, eles colocaram todos no tratamento conservador, no tratamento baseado em exercícios, exposições às cargas, tá? Exercícios de fortalecimento, basicamente, mas exercícios de mobilidade também, controle motor, tudo que a gente faz ali no dia a dia com os nossos pacientes na clínica. E aí o que eles realizaram? Realizaram essa exposição dos pacientes ao tratamento conservador por 6 meses e só os pacientes que não melhoraram dor e incapacidade evoluíram para a cirurgia. Os pacientes que melhoraram com esse tratamento baseado em exercícios em 6 meses, eles continuaram vida normal. E os que não melhoraram realizaram a cirurgia, mas eles só realizaram a cirurgia depois de 6 meses. Eles compararam esses indivíduos que realizaram a cirurgia depois de 6 meses, ou seja, fizeram o tratamento conservador, não deu certo e depois foram para a cirurgia depois de 6 meses. E compararam com indivíduos que foram para a cirurgia logo de cara, logo que o diagnóstico era realizado.
E o que eles encontraram? Olha que louco, que sensacional. Eles encontraram que os pacientes que realizaram tratamento conservador, por mais que o tratamento conservador tenha falhado e fizeram a cirurgia depois de 6 meses, porque eles tentaram realizar o tratamento conservador por 6 meses, esses pacientes no pós-operatório atingiram maiores níveis funcionais do que os indivíduos que operaram logo de cara. Então, para as lesões parciais do manguito rotador, hoje já está bem claro isso na literatura, principalmente quando se fala de lesões degenerativas, ou seja, os nossos pacientes mais velhinhos, o tratamento conservador é o padrão ouro, é a primeira opção. Se o paciente não evoluir bem, a cirurgia é um plano B. E quem tenta o tratamento conservador antes, por mais que não dê certo em até 6 meses, a cirurgia vai ter melhores resultados depois. Então assim, não tem mais desculpa para pegar o velhinho, a velhinha, que tem uma ruptura parcial do manguito lá no ombro. Quando eu digo velhinho, velhinha, às vezes um paciente de 50 anos, nem é tão velhinho assim, que tem uma ruptura parcial dos tendões do manguito no ombro e expor esses indivíduos à exposição à carga, a exercícios de fortalecimento, exercícios físicos voltados para o ombro. Se isso falhar, na pior das hipóteses, ele vai atingir melhores resultados na cirurgia, beleza? Aí vocês devem estar falando assim, beleza, mas e se a lesão do meu paciente for uma ruptura total do manguito, que é esse trabalho aqui? E se a lesão do meu paciente for uma ruptura total do supraespinal? O que eu tenho que fazer? Ô Cecília, você tem que tentar no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Então é o seguinte, no caso aí de uma ruptura total do supraespinal, o que a gente tem que fazer? Esse paper aí mostrou o seguinte, ó. Para indivíduos que tiveram lesão total do supraespinal, ruptura total, supraespinal não existe mais, o supraespinal não trabalha mais nesse paciente, não existe, esquece supraespinal, não faz mais nada. E foram introduzidos a um tratamento conservador aí de 3 meses baseado em exposições às cargas. Esses indivíduos que ficaram assintomáticos, eles não passaram para a cirurgia. Os indivíduos que não melhoraram a dor, principalmente a dor, eles evoluíram para a cirurgia. E aí o que os caras fizeram? Compararam esses dois grupos e acompanharam eles por 5 anos. Então esse trabalho acompanhou por 5 anos pessoas que tinham ruptura total do supra e não operaram, porque evoluíram bem com os exercícios. E avaliaram pacientes também que tentaram fazer o tratamento conservador por 3 meses, não evoluíram bem e foram para a cirurgia. O que eles encontraram? Que após 5 anos não existia diferença para os desfechos avaliados, dor e incapacidade. Então um paciente que você trata ele ali em 3, 6 meses, que tem uma ruptura total do supraespinal, olha isso, coisa que a gente sempre acha que é uma porcaria, que sempre o tratamento conservador vai ser uma porcaria, que a cirurgia é a melhor coisa do mundo. Você expõe ele às cargas, prepara para suas atividades diárias ali, o tratamento conservador. Quando você trata ele por 3 até 6 meses, esse trabalho mostrou aí que esses indivíduos se mantêm nos mesmos níveis funcionais do que quem fez a cirurgia após 5 anos. Então, quando o paciente responde bem ao tratamento conservador em 3, 6 meses, cara, expõe esse indivíduo às cargas. Se ele não responder bem, a cirurgia é uma opção. Se ele responder bem, existe uma grande chance dele continuar nesse mesmo nível funcional durante 5 anos, a longo prazo. Imagina isso? Olha que loucura, beleza? Galera, eu tô vendo várias perguntas de vocês aí, uns textões. Manda aqui nas caixinhas de pergunta. Se eu não conseguir ver na caixinha de pergunta, eu volto aqui depois, tá bom? Beleza? Aí vocês devem estar falando assim, putz grila, beleza, lesão total do manguito, coisa linda, tratamento conservador, nós estamos bem. E se a lesão for traumática? Se eu tiver uma lesão traumática do manguito lá, o que vai acontecer? Esse paper aqui, deixa eu ver se é o paper certo.
Esse paper aqui avaliou indivíduos que tiveram lesões traumáticas. Normalmente, lesões traumáticas, elas acometem indivíduos mais jovens. Lógico que pode acontecer com a velhinha, com o velhinho, mas normalmente indivíduos que são mais ativos. Então, um paciente seu que tem uma lesão traumática do manguito, rompeu um músculo do manguito depois que ele caiu da escada, depois de um acidente de carro, depois de ter trombado com alguém lá no esporte que ele praticava, depois de ser atropelado, não sei, uma lesão traumática. Para lesões pequenas e médias, qual é a relação entre tratamento conservador e cirurgia, né? Esse trabalho aí comparou as duas intervenções. E eles encontraram que os indivíduos que vão para o tratamento conservador, eles têm que passar no mínimo 4 meses de reabilitação. E eles observaram uma taxa, né, de aumento da lesão, ou seja, de quem não operou, eles observaram que 29% das pessoas aumentaram a lesão aí em torno de 0,5 centímetros, ou seja, meio centímetro durante um ano. E quem fez a cirurgia teve uma taxa de re-ruptura de 6,5% em torno de um ano. Então eles não encontraram diferença nos desfechos dos dois grupos. Então, de novo, por mais que a lesão seja traumática, vou até aumentar eu aqui para vocês me verem melhor. Por mais que seja uma lesão traumática, às vezes com uma ruptura parcial, pequena ou média, o que seria uma ruptura média aí? Que você tem em torno de, no máximo, 3 centímetros de ruptura do tendão parcial. Nestes casos, o tratamento conservador também é a primeira opção, certo? Se o tratamento conservador falhar, aí sim o paciente evolui para a cirurgia. O que indicaria uma falha no tratamento conservador? Altos níveis de incapacidade, que você pode avaliar, por exemplo, com um questionário funcional, como o SPAD, e a presença de dor, né? Não melhorar a dor e incapacidade para as atividades do dia a dia, incapacidade funcional. Beleza? Então assim, o tratamento conservador é sempre a primeira opção, certo? A não ser que esse paciente tenha uma lesão muito grave do manguito. Então assim, todos os trabalhos que eu mostrei aqui para vocês, eles avaliaram os indivíduos com a presença de uma ruptura parcial ou total de um músculo do manguito, né? Quando você tem a associação de mais do que um músculo do manguito rompido, as taxas de sucesso do tratamento conservador começam a cair. Existem algumas outras coisas que também participam da definição do prognóstico do tratamento conservador para esses pacientes. Como, por exemplo, a associação aos sintomas de lesões na cervical, não somente a ruptura do manguito. Então, quando você tem, por exemplo, uma hérnia de disco cervical sintomática, associado a uma ruptura do manguito, isso diminui a taxa de sucesso do tratamento conservador. Se você tem fatores psicológicos ou sociais envolvidos com esses sintomas do ombro do seu paciente, a sua taxa de sucesso também tende a ser menor, então você tem um prognóstico pior. Por isso que é importante traçar prognóstico e traçar as características do paciente para você definir, principalmente o que a Cecília falou assim, a gente tem que tratar por no mínimo 6 meses esse paciente, então depende um pouco desse prognóstico. Então o tratamento ele pode durar aí de 3 até no máximo aí 6 meses. Alguns pacientes vão evoluir bem com 3 meses e outros vão demorar em torno de 6 meses para evoluir bem quando o prognóstico deles é um pouquinho pior. Lembrando que 6 meses parece ser um ponto de corte aí no tempo para você definir se o tratamento conservador é a melhor estratégia para esse paciente ou a cirurgia, beleza? Relacionado aos trabalhos que eu mostrei, lembra, o tratamento conservador é sempre a primeira opção e por mais que ele falhe, a cirurgia aumenta a sua chance de sucesso. Beleza? Tranquilo? Então assim, vocês devem estar falando assim, beleza, tratamento conservador é a última bolacha do pacote, mas o que eu tenho que fazer então, João? Amanhã o meu paciente está lá na clínica, ele tem lesão parcial do manguito, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você precisa entender da história natural da doença. Então esses prognósticos que eu citei, é importante você estar com eles na ponta da língua. Segunda coisa, se o paciente é idoso,
é normal ele ter ruptura do manguito ou degeneração no manguito. Isso é esperado. Do mesmo jeito que o cabelo fica branco, a pele enruga, nasce pereba no nariz. O paciente também, as articulações do paciente também não vão ficar muito bonitinhas o resto da vida não, certo? Outra coisa, a primeira coisa que ele precisa entender, vou até aumentar aqui, é que você não pode consertá-lo. Ele não é um robô para você parafusar ali alguns parafusos e fazer com que aquele tendão fique novinho de novo. Ele precisa ter em mente que tudo que você vai fazer na fisioterapia não tem a capacidade de costurar o tendão dele de novo, certo? Principalmente se tiver rompido totalmente, mas parcialmente também não dá. Mas que ele vai ficar bem e vai conseguir suportar suas atividades do dia a dia de novo, como ele fazia antes, mesmo com essa degeneração presente. Então, a fisioterapia não conserta ninguém, não parafusa ninguém, a gente não tem ferramentas para isso. Nós somos uma profissão do movimento. O nosso objetivo é devolver a capacidade que o indivíduo tem de se movimentar e realizar suas atividades funcionais como ele fazia antes, por mais que ele apresente algumas alterações degenerativas naquele momento, certo? Dentro das orientações ainda, a gente precisa orientar esse paciente a se manter ativo o máximo possível, o máximo que ele puder ao longo das atividades diárias dele. Então ele precisa manter as suas atividades como sempre ele fez, desde que isso não exacerbe os seus sintomas. Para isso, a gente pode dar a condição que esse indivíduo tem de suportar as atividades do dia a dia dele através de algumas estratégias de modificação de sintomas. Então, vamos supor que a Dona Maria não consegue mais colocar roupa no varal porque ela sente muita dor para levantar o braço até aqui. O que eu posso pensar? Dona Maria, vamos fazer o seguinte, agora que a senhora está com muita dor para levantar o braço, vamos começar a estender as roupas em um lugar um pouco mais baixo para a senhora ter que levantar o braço só até aqui. Mas isso não precisa durar para sempre não, Dona Maria, é só agora que está muito dolorido, muito sintomático. Quando a gente começar a ganhar força, ganhar resistência no braço, ganhar capacidade de suportar essas amplitudes de novo, a gente volta a colocar a roupa normalmente no varal como sempre foi, beleza? Então é mais ou menos essa ideia que vocês têm que pensar. Orientar a se manter em atividade, mas se tiver necessidade com algumas modificações. Diminuição de amplitude, algumas alterações ali dentro do movimento, uso de algumas estratégias para modular a dor, tudo isso faz parte do processo, beleza? E uma coisa importante em lesão do manguito, que a gente muitas vezes faz pouco, e eu vejo muito isso com os meus alunos da faculdade e cobro muito isso deles lá no nosso ambulatório. Promover a independência do paciente, principalmente exigir com que ele te ajude no processo de reabilitação. O que a gente chama de autoeficácia. Auto, né, ele com ele mesmo, eficácia, a capacidade de lidar com os sintomas de uma forma eficaz sozinho. O que seria isso? Se o paciente sente dor, ele saber o que ele pode fazer. Por exemplo, para sentir mais conforto ali, um gelo ou o uso de um calorzinho, se ele se sentir bem com isso. Se ele se sentir bem com massagem, ele realizar uma massagem ou um banho quente. E o mais importante da autoeficácia, ele conseguir manter as exposições às cargas que você tem como objetivo para ele. Ou seja, conseguir continuar colocando roupa no varal faz parte da autoeficácia. Realizar alguns exercícios ativo-assistidos com cabo de vassoura que você peça para ele realizar ali no dia a dia da casa dele, também faz parte do que a gente chama de autoeficácia. Então, promover isso no paciente, começar a promover a independência dele, faz muito sucesso no final. Existe um trabalho que mostrou que pacientes que têm menores níveis de autoeficácia, eles têm maior chance de cronificar essas dores no ombro. Então a gente precisa trabalhar essa independência aí nos nossos pacientes. Isso é muito importante, beleza? Principalmente pedindo para que ele mantenha essas exposições ali no dia a dia dele em casa. Fechado? Beleza, galera? Deixa eu ver aqui que teve um comentário grandão aqui de alguém. Do Tom aqui. Falou assim, ó. Uma paciente minha realizou a fisioterapia pré-operatória e no pós quase não ficou com limitação de amplitude de movimento passiva.
Coisa linda, Tom. É isso aí, coisa linda mesmo. O tratamento conservador ajuda nesse processo. Rodrigão falou assim, hoje avaliei um paciente que faz natação, tá com dor no ombro por ele ser médico e ter facilidade com exames de imagem, fez ressonância magnética. Nos 2 ombros ele fez a ressonância. O ombro assintomático tem mais degeneração do que o sintomático. Então existe um trabalho que mostrou isso também, né, Rodrigão? Que a gente tem tanta degeneração no ombro que dói, quanto no ombro que não dói. Então assim, a última coisa que a gente tenta relacionar com sintomas hoje é o nível de degeneração mesmo da articulação, principalmente se for um paciente aí de meia idade para cima, 50 anos para cima. A Karen tocou num ponto interessante, né? Na ruptura total, quando já há aquela lipossubstituição da fibra, é válido utilizar a eletroestimulação? Então é o seguinte, se houver uma ruptura total, por exemplo, dos rotadores externos, do infraespinal, adianta eu querer colocar eletroestimulação no infraespinal? Não adianta, porque se tem a ruptura total, aquele músculo não existe mais. Agora, a lipossubstituição, que é a substituição de fibra muscular por gordura, né, que é muito comum em músculos que estão sofrendo degeneração, que é o caso das lesões do manguito, a eletroestimulação neuromuscular pode ser uma estratégia, mas sempre associado à contração ativa, à exposição às cargas ativamente, para expor esse paciente à carga e tentar recrutar o máximo possível daquele grupo muscular que estava em inibição ou totalmente ineficaz, inclusive estava ocorrendo ali substituição de fibras musculares por gordura, onde o corpo estava entendendo que aquele músculo não tinha sua função mais e não fazia sentido ficar depositando proteína ali, que é fonte de energia, sendo que o cara não usa aquilo. É melhor substituir por gordura para ele não precisar utilizar ou gastar energia nunca mais. Então, é uma estratégia interessante, mas se for na ruptura total não faz muito sentido. Nas rupturas parciais eu gosto de utilizar bastante. Ou se for numa ruptura total, por exemplo, do supraespinal, utilizar nos rotadores externos como sinergistas do supra, já que o supra não existe mais, também é uma estratégia interessante. Beleza? Boa, Karenzita. Vamos ver as perguntas de vocês aqui. Cada dia vocês estão se superando mais, hein? Tá bombando de pergunta aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar as mais antigas. Deixa eu ver aqui alguém que postou faz bastante tempo. Aqui, ó. A Adriana Cravo perguntou o seguinte. Na sua prática clínica, quais exercícios são mais eficazes para fortalecimento do manguito? Então assim, ó, Adriana, quais exercícios que eu gosto mais? Eu gosto bastante dos exercícios no plano da escápula para o manguito. Em qualquer posição que você vá realizar, seja com halter ou com peso, eu gosto bastante de recrutar esses músculos no plano da escápula. Então evitar fazer rotação aqui assim. E as rotações aqui em cima, apesar de serem importantes em alguns momentos, elas também recrutam menos o manguito. Então assim, se o objetivo for jogar carga no manguito mesmo, no plano da escápula, que seria ali no plano de elevação de em torno de 45 graus de abdução horizontal, beleza? Então, no plano da escápula, se fosse para colocar um aqui, seria o movimento que eu mais gosto. Boa noite, Ale! Pipoco do Trovão! Tamo junto! Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta de vocês. Aqui, essa aqui é grandona. Em que momento devemos iniciar o trabalho de fortalecimento do ombro após uma lesão? Depois de ganhar amplitude de movimento completa? Boa pergunta, hein, Gabriele? É o seguinte, ó. Não. Se o seu paciente tem dor para levantar o braço, você tem que começar a levantar o braço dele o quanto antes. Só que você não vai fazer isso ao ponto de exacerbar a dor. Então a gente pode começar com amplitudes menores, com menos carga, expondo aquela região que incomoda a menos amplitude e menos demanda. Isso vai fazer com que esse indivíduo consiga suportar melhor as cargas cada dia mais. Você não precisa restaurar a mobilidade total para começar a expor ele às cargas, tá? No caso da lesão do manguito, sem ser pós-operatório. Eu estou falando do tratamento conservador aqui, tá bom? Então, exposição às cargas o quanto antes, o mais rápido possível, tá bom?
A mesma coisa a Adriana perguntou aqui, ó. Quais exercícios são mais tolerados por pacientes com dor? Então é o seguinte, Adriana, depende do tipo de dor, depende de qual movimento que ele refere à dor. Então assim, normalmente a gente vai expor o paciente aos movimentos, desde que esses movimentos não exacerbem a dor dele. Então a gente vai sempre modulando ali o limiar de dor dele e principalmente como ele está recebendo essa carga. Você precisa respeitar isso. Então se ele responder bem, você começa a subir. Se ele começar a responder mal, você tem que ir dando alguns passinhos atrás. Fechado? Vamos ver aqui. Pergunta do Léo. Fala, Leozão, tudo bem? No caso de idosos com tendão mais rígidos e mais espessos, é possível melhorar a qualidade? Então o intuito, principalmente dos exercícios excêntricos, né, Léo? É exatamente melhorar a qualidade desse tendão. Então a gente tenta melhorar a qualidade, mas você nunca vai deixar ele como um tendão novinho, expondo esse tendão a exercícios excêntricos. E por mais que alguns trabalhos mostrem que melhora essa qualidade, existe uma chance muito pequena da gente conseguir fazer isso. Só que, não me pergunte como, ainda não é muito bem claro isso na literatura, mesmo você não mudando a característica do tendão, o indivíduo parece ficar mais capaz de suportar as cargas sobre aquela região. Então não necessariamente você precisa mudar a estrutura do tendão, e sim a sensibilidade dele ou a capacidade que ele tem de suportar essas cargas, gerando essa adaptação mais gradual, beleza? Então assim, inevitavelmente o tipo de contração mais efetivo para fazer essa adaptação é a contração excêntrica. Só que indo a favor da pergunta da galera que me fez agora, você não vai conseguir fazer isso logo de cara. Então a gente começa com amplitudes menores, com contrações mais controladas, mas é interessante chegar em amplitudes maiores, com cargas maiores e principalmente focando aí nos exercícios excêntricos, beleza? A pergunta da Gabriela aqui é boa. Exercícios como levantamento de peso olímpico, né, o LPO, tem maior probabilidade de lesionar o tendão do manguito? Então, tem sim, porque normalmente trabalha overhead. Então, sempre quando o indivíduo trabalhar acima da linha do ombro, isso aumenta a chance dele desenvolver aí lesões no ombro, beleza? Vamos ver a pergunta da Fabiana. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ficar grandão. João, esse fortalecimento do manguito no plano da escápula, você coloca algum apoio ou o membro superior fica livre? Então aquela história de colocar a toalhinha aqui, ó, embaixo do cotovelo, Fabiana, não é uma estratégia interessante. Se o seu paciente conseguir manter essa posição com os músculos do ombro mesmo, você está recrutando mais a musculatura. Então é mais interessante do que utilizar aquela toalhinha, beleza? Quais grupos musculares são os maiores absorvedores de carga do ombro na lesão do manguito? Então assim, não existe um grupo muscular absorvedor de carga, mas existem grupos musculares importantes para as funções dos nossos pacientes. Principalmente funções acima da linha do ombro, né? Então, elevação. Então o deltoide é um músculo muito importante, cabeça longa do bíceps é muito importante, além de todo o complexo do manguito. São músculos importantes para a estabilização e principalmente para a função de flexão, elevação dos movimentos do ombro, beleza? Vamos ver aqui. O Caleb perguntou o seguinte: no tratamento conservador de lesão total do manguito, o foco é para os músculos sinergistas? Perfeito, Caleb. Então é o seguinte, meu paciente tem uma ruptura total do supra. Eu tenho que focar no quê? No ganho de capacidade muscular dos outros músculos que estão íntegros, né? Por exemplo, deltoide e os outros músculos do manguito, certo? Que ainda estão funcionando. É isso, sinergismo. Muito bom. O Frank colocou aqui, ó. A ruptura parcial pode gerar inibição artrogênica dos músculos do manguito? Então assim, Frank, qualquer lesão articular pode gerar inibição muscular, certo? Então uma ruptura de um tendão com certeza pode inibir o músculo que tem aquela ruptura. Principalmente porque normalmente o paciente também começa a usar menos aquela musculatura e essa musculatura começa a entrar em desuso. Então isso também pode ter relação com a inibição, com certeza.
Vamos ver aqui. O Silvandro perguntou: João, você aborda os músculos periescapulares antes de fortalecer os músculos do manguito? Silvandro, não, cara, eu não penso muito nisso não. Normalmente eu já vou aí pro fortalecimento logo de cara, beleza? Tanto da escápula quanto dos músculos do ombro se houver necessidade. Beleza? Sem problema nenhum. Pode começar os dois concomitantes, tranquilamente. Tá bom? Beijo, até mais. Fiquem com Deus.